Olá, caros jovens, que a paz do nosso bondoso Deus esteja com cada um. Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Espero que possam estar bem em sua família, estar bem em suas aulas virtuais, que possam estar bem no seu lazer, no seu dia a dia. Que mesmo neste tempo de distanciamento, nós possamos ter este tempo como uma oportunidade de crescermos em fé e em sabedoria. Como vocês bem sabem, inclusive as aulas presenciais estão suspensas devido ao Covid-19. As aulas estão sendo através de vídeos online. Assim também os nossos primeiros encontros estão sendo feitos através de vídeos. Este é o segundo vídeo que estou preparando para vocês. Espero que vocês tenham assistido às sugestões de vídeos no YouTube da nossa primeira aula. Vídeos que falam sobre a nossa igreja. Neste vídeo de hoje vamos falar sobre a Bíblia, este livro sagrado que é o fundamento para a nossa fé. A Bíblia vivida, falada e escrita. A Bíblia e a nossa vida. Se você fosse montar um álbum contando sua vida, que fotos você escolheria? Que momentos da sua vida você gostaria de compartilhar com outras pessoas? Um álbum traz muitas recordações de nossa vida, momentos felizes e também tristes. Até coisas que parecem não ter muita importância hoje, a gente lembra um dia e estas passam a ter um sentido especial. É bom registrar o que vivemos para poder recordar sempre. O povo de Israel registrava momentos importantes de sua história com Deus. O povo via a presença de Deus na história de suas famílias, de seus antepassados, dos seus reis e profetas. Também nas tradições de suas festas, de suas leis e de seus cultos. No início, essas histórias e tradições eram passadas de pais e mães para filhos e filhas de forma oral, a tradição oral, pois uma pessoa ia falando para outra. Aos poucos, tudo foi sendo registrado por escrito. Mais tarde, esses escritos foram reunidos num livro único. Como vemos, a Bíblia não foi sempre assim como nós a conhecemos hoje. Primeiro ela foi vivida, depois foi falada, para então ser escrita. A Bíblia fala da vida que vem de Deus. As pessoas que escreveram a Bíblia não falaram somente de sua vida, mas em especial da fonte da sua vida. Não falaram somente da sua fé, mas em especial da causa de sua fé. Falaram de um acontecimento que as libertou. O grande tema da Bíblia é que em Deus há vida e salvação. Pela morte e ressurreição de Jesus Cristo, Deus oferece vida e salvação a todas as pessoas que o buscam. A Bíblia é o documento da vida de Deus, da vida de Cristo, da vida do Espírito Santo com as pessoas que deram testemunho de sua fé. Por isso, a Bíblia é também um documento da vida de pessoas, de comunidades e de um povo. Mas o que nós não podemos fazer com a Bíblia? Conforme a nossa compreensão evangélica luterana, a Bíblia, em primeiro lugar, não é para ser adorada, nem usada como um amuleto da sorte. O papel no qual a Bíblia está escrita não é sagrado e não traz sorte para ninguém. Pensar assim é superstição. O que é sagrado é o conteúdo, o Evangelho de Jesus Cristo. Em segundo lugar, a Bíblia não é para ser lida de forma fundamentalista. O que é fundamentalista? É alguém que lê a Bíblia ao pé da letra e não consegue entender que o mundo mudou e muitas coisas não podem mais ser como eram antigamente. Há muitas passagens na Bíblia que revelam a mentalidade e o conhecimento de pessoas de mais de 2000 anos atrás e que hoje não precisam mais ser aceitas ao pé da letra.
Por exemplo, há muitos anos, o cientista Galileu Galilei, que viveu em 1564 a 1642, conseguiu provar a tese de que a Terra que gira em torno do Sol e não o contrário. Mas ele foi proibido pela igreja da época de defender esta tese e viveu o resto da vida em prisão domiciliar. Um dos argumentos da época era a passagem de Josué 10, versículos 12 a 13. Ali está escrito que durante uma batalha José ordenou que o sol parasse. Na época, as pessoas leram isso ao pé da letra e concluíram que se a Bíblia diz que o sol parou, isto seria uma prova de que o sol que gira em torno da terra e não o contrário. Hoje em dia, sabemos que Galileu estava certo. Isto significa que a Bíblia estava errada? Não. Errado está quem leu a Bíblia ao pé da letra, quem leu a Bíblia de forma errada. Portanto, a Bíblia não é como uma receita para fazer um bolo ou qualquer outro alimento. A Bíblia é um livro que necessita ser interpretado para que o seu conteúdo e a vontade de Deus sejam bem compreendidos. E para a Igreja Luterana, a chave de interpretação da Bíblia será sempre o testemunho do amor de Deus revelado em Jesus Cristo. Repito, a chave de interpretação da Bíblia será sempre o testemunho do amor de Deus revelado em Jesus Cristo. Portanto, o principal é vivenciar o amor. Como surgiu a Bíblia? A Bíblia levou muito tempo até ter a forma como a conhecemos hoje, desde as primeiras histórias do povo hebreu, que eram contadas de geração em geração, até que tudo estava escrito. São quase 2000 anos, desde 1850 a.C., a história de Abraão, Sara, Isaac e Rebeca, até o ano 100 da nossa história. Os primeiros textos escritos são da época do rei Salomão, ou seja, em torno do ano 950 a.C. Por muito tempo, os livros bíblicos existiam na forma independente. Eles eram conservados em rolos de papiro ou mais tarde de pergaminho, que era pele de carneiro. Só depois é que começaram a ser escritos em papel. Na forma impressa, como conhecemos hoje, a Bíblia só apareceu por volta de 1454, com a criação da imprensa por Johannes Gutenberg, que viveu dos anos 1398 a 1468 na Alemanha. Vendo tudo isso, pensamos no trabalho que tiveram nossos antepassados para fazer chegar até nós a palavra de Deus, escrita há milhares de anos. Quanta dedicação, quanto zelo! Tudo era escrito à mão e guardado como um tesouro para todas as gerações. Os recursos de escrita do povo da Bíblia. Nos tempos bíblicos, não existiam os recursos de impressão que temos hoje. Os materiais de escrita eram escassos e difíceis de manusear. Por isso, a tradição oral, o ato de contar adiante, desempenhou um papel muito importante na preservação dos ditos e das histórias. Os suportes de escritas mais comuns eram tabuinhas de argila. O barro era utilizado para a fabricação de objetos de cerâmica e também para a confecção de chapas, sobre as quais eram feitas inscrições de textos. Possivelmente, muitos textos do Antigo Testamento foram escritos em tabuinhas ou tijolos de argila. O papiro. O papiro é uma planta de caule fino e comprido, que cresce às margens de rios. O caule era cortado em tiras, que eram dispostas em camadas e prensadas. Assim se formava uma folha, sobre a qual se podia escrever. As folhas podiam ser coladas umas às outras e enroladas. O pergaminho. O pergaminho é um material de escrita feito de pele de animais, geralmente de carneiro ou ovelha. Os pedaços de pergaminho eram juntados e podiam ser enrolados. Por isso, algumas vezes, encontramos na Bíblia os termos enrolar ou desenrolar o livro. Primeiro livro impresso. A Bíblia foi o primeiro livro impresso do mundo.
Gutenberg imprimiu a Bíblia em pergaminho e para as suas primeiras 30 cópias, ele precisou da pele de 5.000 cabras. Para imprimir a Bíblia, trabalharam 6 impressores, 12 tipógrafos e mais 2 auxiliares durante 8 anos, além de Gutenberg, é claro. As línguas originais da Bíblia. O Antigo Testamento foi escrito originalmente em hebraico e aramaico, e o Novo Testamento foi escrito em grego. As versões católicas. As Bíblias católicas contêm 73 livros, 7 a mais do que as Bíblias protestantes. Esta diferença vem do fato de que a Igreja Católica adotou a versão grega do Antigo Testamento. Martim Lutero, por sua vez, adotou a versão em hebraico, colocando os 7 livros no final de sua tradução da Bíblia. Ele os considerava menos inspirados que os outros, mas muito úteis para serem lidos pelas comunidades. Lutero, o reformador, tinha certeza de que a Bíblia pertence ao povo e não deve ser lida apenas pelos estudiosos. Por isso, uma das obras mais importantes de Lutero foi a tradução da Bíblia para o alemão, ou seja, para a língua em que o seu povo falava. Esta versão continua sendo usada até hoje. A Bíblia em português. João Ferreira de Almeida foi o primeiro tradutor da Bíblia para a língua portuguesa. Nasceu no interior de Portugal em 1628 e faleceu aos 63 anos de idade. Aos 14 anos, mudou-se para a ilha de Java, onde conseguiu uma pequena comunidade protestante. Resolveu ser pastor. Foi missionário no Ceilão, na Índia. Lá, iniciou a tradução da Bíblia em 1681, mas não chegou a terminar a sua tradução. O livro de Ezequiel já estava quase pronto quando faleceu. Missionários dinamarqueses terminaram a tradução ainda na Índia. A Bíblia completa em português foi impressa em 1753. A Bíblia em português no Brasil. O primeiro Novo Testamento em português foi publicado no Brasil em 1781 e a Bíblia completa em português em 1790. Procurando um texto bíblico. Para encontrar uma história ou versículo bíblico, precisamos conhecer as abreviaturas. A Sociedade Bíblica do Brasil usa o seguinte sistema de abreviaturas. O texto do livro de Êxodo, capítulo 3, versículos 1 a 14, abrevia-se assim: EX 3.1-14. EX é a abreviação do livro de Êxodo. 3 é o número do capítulo. Ponto é que separa o capítulo dos versículos. 1-14 indica o início e o fim da leitura, do versículo 1 ao versículo 14. O hífen nesta situação pode ser lido como a preposição até. No início da Bíblia encontra-se um índice com o nome de cada livro, sua abreviatura e a página onde inicia. Em seguida, você tem um guia sobre a estrutura e os conteúdos de cada bloco de livros da Bíblia. Com o índice e o guia, você terá mais facilidade para orientar-se na Bíblia. Nesta página, temos a figura de uma Bíblia aberta. Na parte superior, na margem, temos o nome do livro e os capítulos que se encontram nestas páginas. Na seta para o círculo abaixo, temos um número grande, o qual representa o número do capítulo. Na seta e círculo abaixo, temos o número do versículo. Cada frase, praticamente, tem um número de versículo. Na Bíblia, nós temos outras divisões. Neste primeiro grande bloco, temos o Antigo Testamento, também conhecido como Primeiro Testamento. Temos o Pentateuco. Os primeiros 5 livros da Bíblia são chamados de Pentateuco. Eles contam a história do surgimento do povo de Deus, seus costumes e suas leis. Os livros que compõem o Pentateuco são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Em seguida vêm os livros históricos.
Estes livros são chamados históricos porque relatam a maneira como o povo foi organizando a sua vida e como se formou o Estado de Israel, com um rei e seu território. Os livros históricos são os seguintes: Josué, Juízes, Rute, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Ester. Os livros conhecidos como poemas e sabedoria. O povo fala com Deus através de cantos, de poemas e de orações. Assim nascem os salmos e os cânticos. E os cânticos de amor, declamados e cantados em culto a Deus. Este bloco de livros contém também o ensino transmitido de geração em geração através de provérbios e de sabedoria popular. Fazem parte deste bloco os livros de Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos, também conhecido como Cantares. Os livros proféticos. Algumas pessoas, chamadas de profetas, falavam com entusiasmo, fazendo comparações e denunciando as injustiças que o povo estava vivendo naquela época. Estas pessoas se sentiram chamadas por Deus para anunciar a paz e trazer esperança em meio ao sofrimento. Fazem parte dos profetas os seguintes livros: Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Agora nós passamos para o segundo grande bloco da Bíblia, que é o Novo Testamento, também conhecido como Segundo Testamento. Na primeira parte, temos os Evangelhos e os Atos dos Apóstolos. A palavra evangelho significa boa notícia. Os 4 evangelhos narram a vida de Jesus, desde o seu nascimento até a sua morte na cruz, ressurreição e ascensão. Evangelho não é nem pode ser outra coisa, senão a pregação de Cristo. É o que Martim Lutero nos diz. Atos dos Apóstolos relata o início da igreja cristã. O próximo bloco são as cartas, também conhecido como epístolas. As cartas de Paulo e de outros apóstolos foram escritas a partir das perguntas que surgiram nas primeiras comunidades cristãs. Mesmo que essas cartas tenham sido escritas numa outra época, elas continuam orientando as comunidades hoje a permanecerem fiéis à mensagem de Jesus Cristo. Fazem parte das cartas. A carta de Paulo aos habitantes de Roma, o livro de Romanos. 2 cartas enviadas aos habitantes de Corinto, 1 e 2 Coríntios. A carta de Paulo aos moradores da Galácia, Gálatas. A carta de Paulo enviada à comunidade de Éfeso, Efésios. A carta de Paulo enviada à comunidade de Filipos, os Filipenses. A carta de Paulo enviada aos moradores de Colosso, Colossenses. As 2 cartas de Paulo enviadas aos moradores de Tessalônica, 1 e 2 Tessalonicenses. 2 cartas que o apóstolo Paulo enviou ao seu amigo Timóteo. Uma carta que enviou a Tito, uma carta que enviou a seu amigo Filemão, uma carta que ele escreveu aos Hebreus, outra carta que ele escreveu ao seu amigo Tiago, 2 cartas que ele escreveu ao seu amigo Pedro, 3 cartas que ele escreveu ao seu amigo João e uma carta que ele escreveu a Judas. E por fim temos o livro de Apocalipse. Apocalipse é uma palavra grega que significa revelação, descoberta. Ele foi escrito em linguagem codificada. As visões e os símbolos deste livro falam de pessoas e fatos que só os cristãos entendiam. Os poderes do mal podem ameaçar as pessoas de Deus, mas no fim, Deus os derrotará. Panorama da história bíblica. Aqui temos uma linha histórica.
com os diferentes anos, os diferentes acontecimentos que iam acontecendo, seja na história do mundo, seja na história bíblica, começando com a construção das pirâmides egípcias. E assim vai continuando a história com os diferentes acontecimentos, bem como a cada ano em que os diferentes personagens bíblicos viveram. Aqui temos continuidade. Os caminhos brancos nesta estrada histórica mostram os diferentes livros na época em que foram escritos. Nesta parte, acontece o nascimento de Jesus Cristo, no ano 0. Aqui temos a parte final da história bíblica, com o livro de Apocalipse. Algumas curiosidades bíblicas. Livros, capítulos e versículos na Bíblia. Os seguintes números são baseados na nova tradução da linguagem de hoje. A quantidade de livros. No Antigo Testamento são 39, no Novo Testamento 27, total 66 livros. A quantidade de capítulos. No Antigo Testamento 929, no Novo Testamento 260, ao total 1189 capítulos. E os versículos. No Antigo Testamento, 23.146 versículos. No Novo Testamento, 7.957, totalizando 31.103 versículos na Bíblia. O maior capítulo da Bíblia é o Salmo 119, com 176 versículos. O menor capítulo da Bíblia é o Salmo 117, com 2 versículos apenas. A divisão em capítulos. A Bíblia Sagrada foi dividida em capítulos no século XIII, entre 1234 e 1242, pelo teólogo Stephen Langton, então bispo de Canterbury, na Inglaterra, e professor da Universidade de Paris, na França. Divisão em versículos. A divisão do Antigo Testamento em versículos foi estabelecida pelos estudiosos judeus das Escrituras Sagradas entre os séculos 9 e 10. Primeiro texto do Antigo Testamento em versículos. Um impressor francês chamado Robert Detienne dividiu o Novo Testamento em versículos no ano de 1551. Tivemos até aqui um breve relato como a Bíblia surgiu. Agora quero deixar uma tarefa: estudar ou decorar a sequência dos livros da Bíblia com a sua abreviatura. Pode ser 7 por semana, ou seja, 1 por dia. Um exemplo é Gênesis, GN, Êxodo, EX, Levítico, LV, Números, NM, Deuteronômio, DT, Josué, JS, Juízes, JZ. Assim chegamos ao final do conteúdo de hoje. Mais uma vez, quero lembrá-los de lerem e ouvirem os versículos bíblicos das senhas diárias que envio diariamente para vocês. Estes versículos trazem também um conhecimento e um fortalecimento diário para a nossa fé. Além disso, também um hino que nos trazem um conhecimento dos hinos da nossa igreja. Caros jovens, o próximo vídeo será sobre a oração. A nossa conversa com Deus, quando nós colocamos para Deus os nossos sentimentos, nossas angústias, também nossas alegrias. A oração, que também é um ouvir da vontade de Deus para a nossa vida. Que o nosso Deus Todo-Poderoso te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a sua paz. Fiquem nos cuidados do nosso bondoso Deus. Amém.